Olá, pessoal, bem-vindos ao programa Despertos. Você está entrando em um programa onde o normal é ser despertos. Eu sou Cris de Pascoal e hoje estou aqui com Maria Cepereda, autora da série de livros O Sol Negro. E hoje ela vai abordar sobre assombrações e possessões. Tudo bem, Maria? Olá, Cris! Olá, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês e o assunto de hoje é bastante divertido. Vamos lá! Bem, pessoal, programa interessantíssimo. Fica plugado aí, então. Eu começo fazendo uma pergunta para você, Maria. Defina assombrações. Podemos chamar, assim, as assombrações de manifestações de uma impressão energética, de uma impressão geralmente causada por um plasma, em um momento de padrão que se gravou, ficou gravado na memória de um grupo ou de uma pessoa que manifestou aquele filme. Então, as assombrações são interessantes porque elas seguem um padrão, né? Se a gente observa, elas têm um padrão. Então, independe de quem está lá, independe das pessoas. Pode haver até uma interação, e há, em muitos casos, no momento em que a pessoa se insere no quadro, se insere no filme onde aquela gravação ocorre, nós percebemos que existe uma gravação recorrente. Então, existe um padrão, esse padrão se repete em uma determinada localização, em uma determinada frequência de espaço e tempo, né? Então, as assombrações geralmente ocorrem e estão ligadas a uma gravação emocional, a um momento emocional aonde aqueles seres que estavam envolvidos na cena sofreram, digamos, uma aberração. Então, um momento onde a mente terrena começa a atuar de forma a gravar o tempo de mais devagar. Então, toda vez que ocorre, isso é cientificamente provado pelos neurocientistas, até tem um filme da Peredinha, na página da Peredinha no Facebook ou no YouTube, né, no meu canal, O Sol Negro 11, vocês têm um filme onde a Peredinha explica a experiência dos neurocientistas quando a pessoa é posta em uma situação de perigo e desafio, que a mente grava tudo com precisão, todos os detalhes são gravados. Nesses momentos, a mente está sobre um momento de estresse, né? Uma situação de estresse. A situação de estresse dá um slow motion no filme. Então, a mente está gravando o tempo todo tudo que acontece. Em situação de estresse emocional, ou estresse físico com estresse emocional, a mente passa a gravar tudo nos mínimos detalhes. Aquele filme está gravado lá. A nossa realidade é uma realidade de frame by frame, de quadro de fotografia, aquele filme de fotografia, nossa realidade holográfica. A holografia é projetada de um filme. Então imagina aqueles filmes antigos, né, de máquina fotográfica que tinha os quadradinhos, o filme marronzinho e os quadradinhos inseridos. Cada cena está num quadradinho. Então imagina que a cena está mais cheia de pixels. Ela tem muitos detalhes, muito mais gravação de detalhes visíveis estão lá. Isso acontece com a mente humana em momentos de estresse, estresse físico e estresse emocional. Então, digamos que numa mansão assombrada ocorreu um evento terrível, né? Esse evento terrível gerou um quadro emocional forte das pessoas envolvidas e elas passaram a gravar. Onde você grava tudo? Você grava no HD do universo. O HD do universo é energia. A energia imediatamente ligada a nós é a energia plasmática. Então, a gente fala aqui, né, alguns caçadores de fantasmas falam em ectoplasma, que é o que digamos, a entidade
projeta. Essa entidade, ela está viva apenas tão quanto, eu brinco sempre com esse exemplo, o golem, o homem de barro dos judeus, né? Que está na Torá dos judeus, que os judeus, os cabalistas, os magos cabalistas, né? Hebreus, judeus, como queiram, eles faziam um homem de barro e sopravam a vida nele, colocando palavras mágicas na sua boca, um papelzinho escrito, e tinha todo um procedimento. Então tem o famoso golem de Praga, que era o homem de barro que na Segunda Guerra Mundial diz que protegeu uma sinagoga de ser destruída pelos alemães. Olá, verdade ou mentira, a história é interessante. Então, assim, o golem tem a mesma vida que tem uma entidade dessas. Ele tem um programa. Esse programa enxerga uma realidade extremamente restrita. Se nós enxergamos uma realidade extremamente restrita, embora estejamos conectados com a mente divina, mas não lembramos disso. E para você se conectar de fato com mais cabeamentos, igual uma mesa de operadora de telefonia dos anos 40, 50, que ela ia colocando os cabinhos, para a gente aumentar os cabinhos para a conexão com a mente divina, nós precisamos primeiro saber que é possível e depois estar aberto a isso e trabalhar no aumento da frequência, uma série de padrões que tem que ser melhorados para que você possa se conectar com a mente divina. Então, o que acontece com esses golem ou com essas entidades das assombrações? Elas não estão conectadas porque elas foram criadas pela mente terrena de seres humanos e que deu a elas uma programação robótica. Isso é o caso do golem. No caso da assombração, ela repete um padrão porque ela faz parte apenas de uma cena. Essa cena foi dada à vida. Você é um mago. Então, você é um mago, você está constantemente dando vida às suas realidades. Quando a realidade tem uma intensidade emocional envolvida muito grande, esse padrão é quase físico. Ele pode se densificar, manifestando na sua vida sequências, né? Pessoas que falam assim, nossa, tem eventos repetitivos da minha vida. Eu sempre encontro pessoas que fazem isso comigo, X ou Y, e a minha vida repete, repete, repete. Tem até um filme sobre isso, né? Acho que é o do Bill Murray, né? Que é o Feitiço do Tempo, que quando a pessoa está presa num padrão, ela não passa para o momento seguinte, porque ela vai repetindo até que ela entenda que ela tem que se transformar, e sempre a lei do amor está inserida nisso, a lei do perdão, a lei do amor, a lei da aceitação e a lei do fluir, né? O tal. Tudo isso aí a gente fala em outros programas, e eu falo constantemente sobre isso com os meus alunos no método da integração, que é a minha escola de alunos virtuais e também presencial, onde a gente discute tudo isso em detalhes, né? Esse programa é curtinho, então eu não posso ficar estendendo demais, embora eu vá e volta, dou 1000 voltinhas, mas eu fico agoniada com o tempo, então não posso explicar tudo que eu quero. Para dar uma ideia perfeita de tudo que eu acho que tem que ser dado para que tudo fique muito bem claro, desmistifique, tire padrões negativos da mente das pessoas, que esses padrões negativos são criados por nós mesmos e eles são ruídos que não servem para nada. Então vamos limpar. Então o que acontece com a assombração? Ela é um programa inserido na mente coletiva, numa mente onde fica gravado o HD do universo, onde fica gravado todas as informações. Para que ele possa ser projetado como um filme, né, com uma certa interatividade com as pessoas presentes nele, né, ele tem uma localização. Ali naquele local ele se torna realidade. Essa é uma outra discussão maravilhosa que nós temos que ter. Como a realidade se manifesta em determinada localização, né? Mas esse é outro programa. Anota aí, Cris de Pascoal, para a gente não deixar escapar. E é totalmente envolvida com a física, né? Isso é totalmente envolvido com a física, ciência pura, para a gente poder falar sobre isso.
Nós sabemos que para a assombração se manifestar, ela se manifesta no mesmo local, na mesma localização, porque frequência é uma propriedade da localização, né? Então, naquela frequência aquilo se manifesta. Exatamente aquela aparição se manifesta. E, novamente, só vão interagir com aquilo pessoas que têm ressonância com aquilo. Se elas saem daquele local, a aparição e a assombração desaparecem. Então, para resumir isso melhor, assombrações são projeções de gravações em plasma, você pode chamar isso de ectoplasma, em plasma, porque é denso, não está no nível sutil só da energia, ele já está num semi-estado de matéria, na verdade é o outro estado da matéria, que o plasma você tem matéria que é sólido, líquido, gasoso e plasma. Então, o plasma é um estado intermediário entre o estado da fisicalidade e não fisicalidade, é um intermediário. Então, essas projeções são gravações gravadas pela mente dos participantes em uma cena, devido a um fato emocional, que fica todo em detalhes gravado. E esse filme é um filme interativo, é uma holografia, de plasma, que tem uma inteligência restrita àquela interação que é possível naquele filme, tá? É por isso que a assombração sempre reconhece, você era o fulano de tal, então eu vou interagir com você, o fulano de tal. Se você não tiver a ressonância dela, você não vai passar por isso. Então você não vai entrar numa casa de assombrada se você não tiver uma ressonância onde isso seja relevante para você. Ninguém vive nada que não é relevante para a pessoa. Então, para tirar uma assombração de um determinado local, você tem que quebrar o padrão energético que está lá, subindo a sua frequência e não baixando. Então, a gente fala assim, teve cemitérios, né? Então, ali, assombrações do cemitério. Qual é o padrão energético que tem no cemitério, né? Então, ali tem que ser feito um trabalho de subida de energia para que a assombração não se manifeste mais, porque ela só se manifesta numa localização específica com uma determinada frequência e só quem está em ressonância vai perceber aquilo. Mas aquela pessoa fala, não, eu sou tão, né, vibração tão mais alta, papapá, e vou no local e eu também estou vendo. Sim, porque você entrou no local que tem aquela manifestação e você está em ressonância com ela porque você acreditou nela. Então, coisas podem acontecer e quanto mais você vai dando crédito àquela existência, pode ver que nos filmes mostra bem isso. A pessoa começa duvidando, começa a ver barulhinhos, correntinhas, coisinhas batendo. Depois ela vai dando crédito a ocorrências maiores, até que, enfim, ela passa a ver a coisa como um todo, porque ela deu crédito por manifestações menores. Então, essa conexão é necessária, o seu aceite é necessário, como tudo na vida, a sua aceitação é necessária para que a manifestação realmente ocorra. Tem tanta coisa para falar, mas o tempo é curto, então vamos à próxima pergunta. Muito interessante. Então, agora defina possessões. Muito bem, possessões. Esse tipo de manifestação ocorre novamente quando eu disse a palavra na pergunta anterior, aceite, ressonância, né? As possessões ocorrem por o que eu chamo de hipnose, auto-hipnose, implantes, autoimplantes. Então, a mente reativa gera implantes. Quando a pessoa tem uma série de padrões emocionais que gera uma mente reativa, que é uma mente subconsciente, que gravou aquelas informações todas em momentos de sofrimento, vários, por exemplo, que tornou essa pessoa aberrada. A pessoa aberrada ela não lembra dos fatos, assim, todos esses detalhes, ela sabe de coisas que aconteceram, ela não lembra os detalhes, por exemplo, de um acidente, porque ela perdeu a consciência em determinados momentos. Então, inconscientemente, num acidente, exemplo, ela está desfalecida ali, né?
esse estado de choque, chega um monte de pessoas falando para ela: ah, essa pessoa coitada, nunca mais vai andar. Nossa, tá ferrada, tá totalmente de. Nossa, né? As pessoas vão lá e ficam falando aquelas coisas agradáveis para quem tá lá num estado, digamos, inconsciente num acidente. Tudo aquilo, todos aqueles inputs que foram falados pelas pessoas entram na forma, como eu já falei, de inputs, né, no subconsciente. Então, a mente consciente, quando desperta, ela não lembra, porque ela não estava lá. Quem estava gravando tudo em slow motion, cada simples detalhe que lhe era inserido na mente, era a mente reativa, que é uma mente inconsciente, gravando aquilo, né? Então, ela se, digamos, uma pessoa que passou por vários momentos, não só acidentes, mas traumas emocionais, de brigas e de, sei lá, de guerras e por aí vai. Então, esses sofrimentos todos ficam gravados na mente reativa. Ela estando desfalecida ou não, ela pode simplesmente estar participando da coisa, e é por isso mesmo que muitas pessoas perdem a memória, né, e não se lembram de momentos de drama, porque a mente reativa assume o controle. Aí, em estado normal, a pessoa acha que ela está bem e tal, mas qualquer palavra, qualquer situação que resgate uma lembrança que não é consciente, mas é inconsciente, a pessoa vai manifestar aquilo. Então, ela pode, por exemplo, ouvir uma frase em um determinado momento, onde ela sofre algum outro problema, e alguém diz a frase que ela ouviu em um momento de inconsciência, tipo assim: nossa, essa mulher tá morta, ela vai ficar uma horrorosa, ela vai virar uma bruxa, tá destruído o rosto dela, etc. Coisas assim, né? Aí ela vai e reage inconscientemente, aquilo manifestando o input, o inserto hipnótico que ela recebeu dessas coisas que ela ouviu, né, nesses momentos emocionalmente terríveis, que para ela não tinha a menor lembrança, ela pega e ela manifesta isso. Essas manifestações não são só desta vida, tá? São de suas realidades paralelas, versões alternadas de si mesmo. Então, não dá para ficar explicando agora essa questão de realidades paralelas aqui, porque nós não temos tempo, mas eu já expliquei isso em outros programas. Então, nós temos versões de nós mesmos, vivendo uma situação de mais positividade, a menor positividade, com o mesmo nome, com a mesma personificação, a mesma aparência, vivendo realidades alternadas, vivendo variações de cada uma das situações que são apresentadas à sua vida. Então, as reações ou situações que as tuas outras versões sofrem também influenciam a você. Então, tanto positivamente quanto negativamente. Então, em muitos casos, as possessões são explicadas por esta realidade, são explicadas por outras realidades paralelas e são explicadas também na multidimensionalidade, que é aí a variação em vertical, para cima e para baixo. Então, se a pessoa tem uma frequência variante, da onde ela está para baixo, ela vai se conectar com outras frequências na multidimensionalidade que também representam ela em outros padrões negativos, menos positivos e mais escuros e menos escuros. Em função disso, ela vai se conectar com isso. Mas ela só vai projetar isso se ela estiver de acordo com isso. E esse acordo pode ser dado conscientemente ou inconscientemente. Só que é o consciente que sempre tem que dominar o inconsciente. É a sua mente, digamos, consciente, desperta, que domina as outras. Para isso, é necessário livrar-se desses implantes que são gerados nessa vida ou nas outras. Esse é um trabalho de tomar consciência da sua multidimensionalidade. Então, essa parte das possessões, resumidamente, olhando sobre este foco, são situações causadas pela própria pessoa através dessas influências, onde ela projeta uma manifestação.
só vai ocorrer isso se aquilo for ressonante com ela e se isso for realmente algo que eu sempre brinco com a frase, entusiasmante para ela. E a pessoa, quem vai querer ficar com uma coisa dessas? Da mesma forma, querem, da mesma forma que uma pessoa que vive falando de doença, fica procurando doença, quando você dá a ela alternativas e não estar doente, ela briga com você, ela fica, não, que ela tem problemas sérios, ela quer ter problemas sérios, ela afirma que ela fisicamente tem um monte de coisa que justifica aquilo lá, ela não quer ser curada. É por isso que tá lá uma coisa que tá certa, né? E que é uma frase típica, que se diz na história de Jesus, história é uma realidade de existência, que aquele que quer ser curado irá curar-se, né? Então não era Jesus, eu sempre falo isso, não é o curador, não é o reikiano, não é o da cirurgia espírita que está fazendo a cura. Ele abre o portal, dá a frequência ressonante para aquele que quiser ser curado, ser curado. Então, Jesus curava a uns e não curava a outros. Por quê? Porque a pessoa tem que querer, ela tem que dar a permissão. Da mesma forma, é a possessão. A pessoa tem que dar a permissão. Ela tem que querer aquilo. Ela tem que estar naquela frequência. Aquilo tem que ser extremamente vibrante para ela. É a verdade dela. É o centro de crédito dela. Ah, mas tem criancinhas que nascem e já pequenininhas manifestam isso. Então, você tem outras influências? Tem. Você tem os outros eus, né? Você tem os outros eus, e você tem também a ressonância morfogênica, que é um campo de vibração no qual estamos inseridos e é uma bolha de realidade que nos envolve. Essa bolha de realidade vem com a informação de todos aqueles que estão à nossa volta, que criam a nossa realidade de massa, né? Então, essa realidade de massa, que é o tal do inconsciente coletivo de Jung, influencia também, né? Então, o credo de pessoas da família que acreditam em demônios, que acreditam em monstros, que acreditam em um monte de coisa, a mão que vai vir debaixo da cama e pegar a criança na cama, essas coisas absurdas que se falam para uma criança. Então, uma criança que cresce ouvindo que vai vir uma mão, se ela não obedecer, uma mão do demônio vai pegar ela e vai levá-la para o inferno, o que vai acontecer com uma criança dessa? Ela vai viver no medo, na ressonância do medo, e ela vai criar os padrões dela, ela vai gerar o próprio plasma dela, se o medo for muito grande, e quando grande, adulta, sofrendo outros problemas durante a infância, gravando imagens subconscientes, esses implantes, o que vai acontecer com ela? É provável que ela manifeste a possessão, tá? Então, essa possessão, como eu falo, autoimposta por causa de toda uma história e também influenciada por todo um processo. Para tudo isso, existe a cura imediata, que é a consciência. A consciência é a coisa mais importante. E o querer ser diferente. Quando você se torna diferente, você sai desse padrão. Se você não se torna diferente, você não sai desse padrão. Então, aquela história, chama o padre que vai vir com a cruz, vai fazer a retirada do dito cujo lá que está incomodando, né? Então você dá o seu poder pessoal para um terceiro e acredita que um terceiro resolve sua vida. Então o brasileiro como um todo, o mundo como um todo, as pessoas como um todo que não acreditam que tem um poder pessoal, são assombradas e ficam esperando o padre, o Jesus, ou seja lá quem for, vir redimi-las, né? Vir livrá-las de todo o mal e amém. Então, enquanto as pessoas ficam nesse padrão, elas vão estar vivendo, vão estar submetidas a influências e padrões negativos. E assim é, né? Assim é a nossa vida, assim é a realidade. Então, quanto mais você assume o seu poder pessoal,
mais você é capaz de lidar com as situações, mais você se torna consciente, mais você vai limpando inputs em gramas emocionais que ficam gravados. Esses implantes, né, emocionais que ficam reestimulando, são reestimulados por frases, situações, lembranças, cheiros e por aí vai. São padrões diversos que reestimulam o inconsciente e manifestam essas coisas, mas essas coisas são manifestadas através da própria pessoa, tá? Então, vamos lá. Próxima. Maria, por que essas coisas acontecem? Principalmente os poltergeister. Poderia nos dar uma definição com uma boa pitada de ciência e espiritualidade, que aliás é o seu forte? Vamos lá, os poltergeist. Você vê que poltergeist, ou seja, tem uma definição aqui do lado interessante. Então, poltergeist vem do termo alemão Geist, que é espírito, né? Então, polter, que é ruído. Então, é polter em alemão, não sei como se pronuncia em alemão. Também chamado por alguns parapsicólogos como psicocinesia recorrente espontânea, né? Então, é um tipo de evento paranormal que manifesta num ambiente no qual existem ocorrências físicas diversas, né? Então, pode envolver ataques físicos. Essas manifestações já foram registradas em muitas culturas e países. Então, só a palavra poltergeist, né? Uma definição melhor, que estava uma colinha aqui no meu outro notebook aqui do lado, para poder ler enquanto esse aqui está gravando. Vamos lá. O poltergeist, novamente, é uma questão de localização. Então, você tem, vira a grade eletromagnética da Terra, você tem sítios de conexões, tanto mais positivas como negativas, mas o mesmo sítio pode ter as duas ocorrências, porque você tem várias realidades em um mesmo local, várias densidades numa mesma posição. Então, não quer dizer que a frequência é a mesma, mas várias frequências se podem estar ligadas a uma localização, mas a frequência está ligada à densidade. Eu sei que é confuso, mas vamos lá. Uau! É como você. Você está aqui, né? Nesse ponto, neste local. Suas densidades menores na multidimensionalidade, que o pessoal pensa em dimensão de cara, vamos pensar só em densidade. Nas suas densidades, mais energia, menos matéria. Quanto mais energia, mais para cima, mais matéria, mais para baixo. Você tem uma mesma localização, mas vários você existem, né? Quanto mais você vai ficando menos cheio de energia, menos denso, menos sujeito ao ego, mais sujeito à frequência universal, coesa, da coerência divina, que é o amor, né? Quanto você mais vai para baixo, mais denso, mais ligado ao outro Deus, que é o Deus da matéria, que é aquele que cria o programa. Não tem Deus nenhum, tá? É só uma frase, ok? Não quero fazer vocês acreditarem nessas coisas, né? Assim, esse Deus, eu digo, é o programa criado. Então, alguém escreveu esse programa, ok? Então, esse programa é o que faz com que cada realidade, na densidade, tenha uma inteligência. Então, são níveis de inteligência e que executam em um recipiente fechado, em um sistema fechado, como num jogo de videogame. Você tem padrões e níveis de jogos que você pode jogar. Esse é o melhor exemplo, fica mais fácil, porque as pessoas jogam tanto videogame, infelizmente, né? Na grande maioria dos jogos é infelizmente mesmo, que é só de matar, arrancar as tripas, por aí vai. E isso é péssimo, né? Gera implantes, depois reclamam, né, que estão manifestando. Isso faz parte de um jogo dos donos do mundo. Esses implantes são colocados muito através desses jogos. Tem o lado positivo, que é criar novas redes neurais. O lado negativo é trabalhar as redes neurais para implantes. Então, enquanto você está fazendo uma coisa boa, você está implantando coisas ruins. Então, a realidade, ela tem, no mesmo local, várias possibilidades de manifestação.
Então, por isso que se fala assim, nós existimos em você. Todos os eus estão em mim, né? Na realidade paralela, estamos equivalentes. Na multidimensionalidade, todos os eus estão em mim. Então, estes eus em mim é que vão presenciar realidades distintas. Então, um eu mais denso, com a frequência do medo, puxando uma lei da atração para coisas que manifestam medo e dominação, é atraído para um local, onde estou eu, né? Aonde existem essas manifestações. Que ela ocorreu lá, aquela história da assombração que eu contei lá no anterior, né? Então, o poltergeist é a manifestação da história da assombração, aonde ele é recorrente e tem uma manifestação extremamente forte e está completamente ligado àquela localização, né? Então, é a mesma coisa que uma assombração, é só uma outra maneira de dizer, e que ele se manifesta de maneiras recorrentes. Então, novamente, pessoal, é o que eu quero fazer vocês entenderem. Um ser altamente elevado, no mesmo local, não presencia a mesma coisa. Somente se tiver ressonância, vai presenciar aquela mesma coisa. Da mesma forma que pessoas mais elevadas, vamos falar o contrário agora, presenciam seres maravilhosos, de luz, e tem, digamos, conexões fantásticas, e do lado tem uma pessoa que não está vendo ninguém. Ela fala assim, não estou vendo ninguém. Esse ser de luz pode ser entendido, então, como um anjo, um ser divino, um ser multidimensional, um extraterrestre bonzinho, né? E essa pessoa está vendo e a que está do meu lado não está vendo. Então, não é só o que é bom que não se vê, o que é ruim também. Então, é a sua ressonância, tá? Mas não precisa ficar testando para ver se você tá bom, se você tá ruim nos locais de poltergeist. Não faça esse tipo de teste. Simplesmente saiba quem é você. Porque se você quiser fazer o teste, é porque você duvida de quem é você. E você precisa de provas. Se você precisar de provas, você não sabe quem é você. Próxima. Maria, nós sabemos que existe a manipulação psíquica de líderes religiosos que criam imagens mentais ligadas, inclusive a personificações, para manipular a mente das pessoas, gerando efeitos. Como é que o povo ainda cai nessa, né, Maria? Interessante, viu? Pois é. Acho que, não sei se foi 2 programas anteriores, Despertos, Cris, eu dei aquele exemplo de um filme maravilhoso de 2016, Midnight Special, né? Esqueci o nome em português, mas eu falei num desses programas aí, não lembro qual foi. Que o menino era um híbrido das estrelas, com pai e mãe da Terra, e com uma hibridização em terceiro sobre ele. Daí que ele cresceu com um poder divino, jogava raios pelos olhos e aí ele se enchia de luz. Aí um grupo religioso sequestrou o menino do pai e da mãe, levou ele para uma fazenda, criaram uma religião em volta, enclausuraram o moleque no escuro, porque se ele via a luz do sol, ele começava a inflar com luz e jogar raios para tudo que era lado, porque ele era ativado pela luz do sol, né, menino maravilhoso, e ele ficou preso lá na fazenda, criaram um culto em volta do menino, coitado do moleque, né, é o que fazem os fanáticos, é o que fazem os que não têm conhecimento nenhum. Eles criam religiões, né? Eles criam padrões de aprisionamento, religiões inversivas. Não quer dizer que toda religião é ruim, mas você só precisa de uma religião única, que tem um padrão definido, quando você também está preso em padrões. No dia que você estiver realmente liberto, quando você chegar nisso, se é que você está nisso, quem está nisso, não é que está certo?
Não é que tá errado? Cada um de nós está numa determinada necessidade de viver coisas. Então, nada é ruim, nada é bom, né? Então, você tem que fazer aquilo que é ressonante para você. Até se não for muito positivo sob o ponto de vista de alguns outros, né? Mas você tem que ser ressonante com você mesmo, expressar a você mesmo. Então, se religião aprisionadora é algo importante para você, você precisa dela para despertar, vai firme, né? Mas então o que eu estava querendo dizer é que a religião, um padrão de religião que aprisiona, é aquela que torna tudo focado no passado. As pessoas não podem evoluir, não podem entender coisas novas, e então é feito um processo de inversão da compreensão. Aprisiona-se a mente da pessoa para que ela seja incapaz de entender o que ela tem na sua frente. E tudo vira ou divino ou demônio. Então, no caso do filme, o menino virou o divino, né? E os outros que queriam livrar o moleque que estava preso lá, o coitadinho, do híbrido das estrelas, estava preso ali na fazenda e não podia sair, eram os demônios. Então, os que falavam que eram os bonzinhos, que estavam prendendo o menino, estavam matando todo mundo que queria livrar o menino híbrido e devolvê-lo aos seus pais, né? Ou deixar que ele entrasse em contato, como era o caso com os seres das estrelas, que iam levar o moleque, porque ele não tinha condição de viver na Terra, né? Porque era ou a CIA e o FBI atrás do moleque, os religiosos atrás do moleque. Então, só tinha um jeito, os extraterrestres levarem o menino. Então, o que acontece com as pessoas quando elas não têm discernimento? Quando elas são incapazes de entender exatamente, não têm informação e se mantêm num padrão de digamos, obscuridade da mente. Elas são aprisionadas. E aí vão ter ressonância com líderes religiosos, tipo esse do filme, que falavam um monte de absurdo. O menino ficava falando códigos, né? Porque ele ficava ouvindo, ele tinha conexão com televisão, com rádio, com o canal da polícia. Então ele é pequenininho, 8 anos. Então ele ficava repetindo coisas que eram números e códigos que a polícia ficava falando, exemplo, ou latitude e longitude, que ele recebia como informação, que era onde ele tinha que ir para os extraterrestres levarem ele, né? Então, qualquer coisa que ele falava, os religiosos pegavam aquelas informações sem entender nada e transformavam aquilo numa missa. Então, o povo ficava repetindo a latitude e longitude. Chegava lá o pastor, padre, sei lá, e dizia assim, carta de 12 de julho de 2016, que o menino tinha falado um monte de códigos. Aí a plateia ali da igreja ficava repetindo os números que o menino falava, e aquilo era o culto deles. Ou seja, eles não entendiam nada. Eles não sabiam o que eles estavam falando. Eles repetiam números sem entender. Isso é tão perfeito, gente. É igual ler essa Bíblia cheia de confusão, né? Cheia de distorções, cheia de cultos astroteológicos, mitológicos, de gematria, numerologia, que é o caso. Então, quem lê tem pouca chance de entender aquilo que está lá. Mas as pessoas repetem as informações e só ficam enturbulados. Então, com uma mente enturbulada, com uma mente confusa, que é onde eu quero chegar, quando a mente não está aclarada, quando a mente não está liberta, ela está cheia de padrões reativos, com gravações desses inputs de sofrimento, que são exatamente implantes, né, autoimpostos ou realizados através desses momentos de dor, e ainda mais na confusão, enturbulada, sem entender nada de nada, você é dominado e hipnotizado por ressonância. Então, usa-se isso, tornar desconhecido, é isso que eu quero chegar, tornar o oculto, tornar o desconhecido a forma de dominar você. Quem chega com coisas, segredos, né, com coisas que não se podem esclarecer, isso é o mistério, né? O mistério da fé. Quem chega com essas coisas para você só tem
um objetivo: a dominação dos outros. Você não é dominado pelo que você sabe, com certeza. Você é dominado através daquilo que você não sabe. E é pelo que você não sabe, o mistério, que você é hipnotizado. Porque você entra em ressonância com o mistério. Daí que eles invertem a informação sempre para dominar você, né? Então, o que esses pastores fazem? Eles põem o pessoal nessa situação, se colocam numa situação acima do outro, o outro admira, se abre, né? O pastor entra em ressonância, faz aquilo que se chama na programação neurolinguística de rapport. Milton, acho que é Milton, falava muito disso na programação neurolinguística, que é um dos grandes, né, criadores da neurolinguística, muito baseado na cientologia de L. Ron Hubbard, diga-se de passagem, e inserindo padrões da magia, conhecimentos da alta magia, junto com cientologia, mistura tudo isso e um pouco de psicologia, você tem a programação neurolinguística, né? Então, o rapport é assim, eles usam entrar em sintonia com você. Então, eles fazem você repetir coisas. Então, quando você vai na igreja e fica repetindo o que o padre fala, né? Ele fala uma frase e o povo repete. Fala uma frase e o povo repete. Isso é rapport. Então, rapport é repetir os gestos. Então, o pastor manda, né, o padre, as pessoas fazem todas juntos o mesmo gesto que o padre faz. As pessoas repetem as palavras. Isso é rapport. Chega um momento que a pessoa está em rapport. Ela está dominada, hipnotizada. Basta um comando e ela vai. Daí que tem cenas, né, no YouTube que você vê pastores americanos mandando o pessoal sair da igreja correndo e comer grama. E eles saem que nem umas ovelhas, né? Extremamente interessante. Sai com umas ovelhas correndo para a grama da igreja e eles comem a grama. Você vê aquele pessoal dançando em igreja, né? E eles dão um comando, eles assumem possessões demoníacas. A pessoa que nunca teve nada, de repente tem ali uma possessão demoníaca inserida por um estado de hipnose numa pessoa predisposta por engramas que não tinham sido talvez ativados, e são ativados porque essas pessoas são treinadas para ativá-los e parecer que os retiraram, que é outro processo de hipnose. Tá? Então, isso tudo é causado pela falta de conhecimento, a falta de consciência. Consciência é a chave. Para ter consciência, tem que ter conhecimento. Para ter conhecimento e consciência, você tem que estar com uma mente aclarada. Com a mente aclarada, você é capaz de tomar conta de si mesmo. E não dá para falar muito mais. Vai lá, Cris. Próximo. Maria, hipnotismo tem a ver com isso? Assim, o hipnotismo tem tudo a ver com isso. É o que eu acabei de falar. É um processo hipnótico. Isso tudo é um processo hipnótico. Então, o processo certo para a gente se livrar disso é deshipnotizar. Para você perder o estado hipnótico, você tem que ser alguém que não se pode hipnotizar. E para você não ser hipnotizado, você tem que estar aclarado. E para você estar aclarado, você tem que subir no tom. Para você subir no tom, você tem que compreender. Para você compreender, você tem que ter conhecimento claro, limpo, tranquilo, sem ruído na informação. Informação pura, verdade perene, sabedoria perene. A sabedoria perene limpa tudo. Mas se você não tiver ressonância com a sabedoria perene, você vai continuar procurando ruído. Enquanto procurar ruído e você se divertir com o ruído, mesmo parecendo negativo para você, você está preso nele, é porque você precisa disso. Nada é ruim, nada é bom, né? Mas na hora que você bater muito a cabeça na parede e achar que a dor está doendo demais, é a hora que você para de bater a cabeça na parede, né? Então, assim, nós temos que proceder na vida. Quando a gente entende que existem outros caminhos,
se trilham outros caminhos. E um dia você percebe que você não é hipnotizável. Não mais. Não mais. Porque você se domina. É autodomínio, né? E o ser hábil é o objetivo dos cursos que eu costumo fazer no método da integração. Tornar você um ser mais hábil. Se você ainda não chegou lá, porque tem muitas pessoas que já chegaram, sim. Né? Bem, pessoal, agora para encerrar, porque o programa é maravilhoso, né? Falar com Maria Pereda sobre esses assuntos é sempre muito intrigante e instigante também, porque a gente quer saber mais e mais. Então, Maria, a conclusão é que cada um vê o que na verdade está projetando e por similaridade, conectando? Exato. Essa é a conclusão mais perfeita. Você vê por ressonância, você vive por ressonância. A lei da atração, a lei da permissão, é a lei da ressonância. Quando você está ressonante, você tanto permite quanto você atrai, né? Então observe-se, veja quem você é, que aí você vai entender melhor. Então, pessoal, muito obrigada aí. Um abração para vocês. Bem, pessoal, para encerrar esse desperto, eu deixo uma dica. Comece a conhecer os seus próprios fantasmas. Comece a encará-los. Quem sabe que assim eles desaparecem e você veja com claridade tudo o que está à sua volta. Gratidão, pessoal. Até o próximo. Despertos. Um beijo, Maria. Até mais.